Você faz tudo certinho, tudo ali, mas dá um vacilo, uma desligada, já era. Foi o que aconteceu ontem. E o Galo é o primeiro finalista da Copa do Brasil, eliminando o Vasco. Vamos analisar esse jogo hoje aqui. Like, se inscreva, ative o sininho, rumo a 250 mil inscritos. Vamos falar de Hulk, vamos falar do elenco do Vasco, vamos falar da arbitragem. Meu Deus do céu, mas como é ruim. É de irritar até quem não é vascaíno e atleticano. Você tá vendo o jogo, você quer só paz pra ver o jogo. Eu vou assistir o jogo aqui sem torcer pra ninguém, ou vou dar uma secadinha aqui, outra ali, mas eu tô de boa. Você se irrita. A arbitragem brasileira tem esse poder. Mas olha, QR Code da aposta ganha na tela, porque hoje tem a outra semifinal, Corinthians e Flamengo. Vai lá, se divirta, confira as cotações com responsabilidade. Você que tem mais de 18 anos, o meu QR Code aqui te joga direto pro meu link dentro do site da AG, beleza? Responsabilidade, galera. Bom, para mim, tá claro de que havia uma diferença muito grande de qualidade entre Atlético e Vasco, uma diferença que é bem maior do que a diferença da outra semifinal. Se você pegar o todo do confronto, o Atlético foi melhor. O Atlético no primeiro jogo virou para 2-1 e poderia ter feito um resultado maior. O Atlético jogou para ganhar por mais de 2-1 na primeira partida na Arena MRV. E ontem enfrentou um cenário que era muito desfavorável para ele no segundo jogo. Casa cheia. O gramado, visualmente, para ser justo, você olhava o gramado, a imagem aberta, você falava, meu Deus do céu, que porcaria que tá. Visualmente estava feio. Mas o gramado resistiu à chuva que caiu o tempo inteiro. Então ninguém vai poder dizer, o gramado de São Januário estava um pasto. Não. Estava perfeito? Não estava. Mas um pasto também não estava. Era aparentemente ali muito mais uma questão visual. Mas era um gramado mais pesado, estádio lotado, um jogo extremamente físico, condições que, se não igualavam totalmente o confronto, diminuíam pelo menos para aqueles 90 minutos a distância que é grande, de qualidade, de elenco, principalmente de time titular. O elenco do Galo também é um pouco curto, mas é muito melhor que o do Vasco. E de time titular, então, nem se fala. Você ter Arana, Scarpa, Paulinho, Hulk, esses jogadores o Vasco não tem. Jogadores desse nível o Vasco não tem. E o Atlético tem. Então essa diferença já era grande, mas do jeito em que as coisas se desenrolavam, ela ia ficando um pouco menor. E o Galo tinha um jogo mais truncado, tinha uma marcação muito bem feita contra ele. O Paulinho, que foi o mais participativo desses homens de ataque do Galo, tinha o Hugo Moura ali colado nele como um carrapato o tempo todo. Pelos lados, o Lianco e o Scarpa tentavam ali se entender, tinha a dobra do Rubens com a Arana do outro lado, mas não funcionavam muito esses entendimentos. Primeiro porque os laterais do Vasco marcaram muito bem, e tem um outro ponto também, sobre Arana e Rubens. Um mês sem jogar. Era uma preocupação, era uma temeridade, os dois voltando. E, de fato, não conseguiram dar a dinâmica imaginada. Eu até pensei do Milito tirá-los no segundo tempo, mas o Milito segurou. O Milito manteve a proposta, manteve a formação e foi fazer as alterações lá na reta final do jogo, bem para o finalzinho mesmo do jogo. Mas, apesar disso, o Galo teve chances no primeiro tempo. Teve aquele contra-ataque desperdiçado, o Paulinho foi dar um drible a mais na área e acabou errando. Talvez o Hulk na esquerda fosse uma opção melhor naquela puxada de contra-ataque. Aliás, o Hulk reclamou, com certa razão, de algumas decisões ruins na tentativa de acioná-lo. Ele estava muito bem marcado, é verdade. Ele recebeu uma marcação muito forte e no limite ali para ser desleal. No limite, tá? E aquela marcação da faltinha o tempo todo. Faltinha. E o Léo não ter levado cartão amarelo por essas faltas seguidas em cima do Hulk, foi um negócio, para mim, assim, inacreditável. O que mostra como o seu Ramon Abate-Abel é um árbitro fraco, é um árbitro caseiro, a pressão em São Januário estava enorme. Talvez se o jogo fosse na Arena MRV ele fizesse a mesma coisa, só que pro outro lado, porque é um árbitro sem o mínimo de personalidade. É péssimo. E eu vou falar mais dele já, do lance do pênalti e tudo mais. Mas o Hulk reclamou muito de bolas que não vinham. Quando essa bola tinha que vir afunilada para dentro da área, a bola ia diagonal para a lateral. Quando a bola era para ser aberta para a lateral, quando o Hulk abria, essa bola ia por dentro. E o Hulk constantemente reclamou, gesticulou,
com certa razão, né? Teve um lance lá que ele reclamou muito do Scarpa. Essa bola é ali, não é pro lado. E ele tinha razão. E vai irritando, porque você tá ali, a bola não chega, o teu marcador tá implacável em cima e você tá apanhando 1, 2, 3, 4, 5. Tem um lance no segundo tempo que o Hulk faz a contagem. E ele não aumentou, ele não inventou a contagem. Tava correto, 1, 2, 3, 4, 5. Já apanhei 5. E não tem um cartão pros caras. E quando isso acontece, aí o que faz o árbitro? No final do primeiro tempo ele chama o pessoal do Vasco, chama o capitão lá e fala assim, acabou, hein? Tô de olho nas 37 do primeiro tempo. Acabou, tô de olho, hein? Acabou esse negócio de ficar fazendo rodízio de falta, de ficar batendo toda hora. Sabe quando é que ele mostra o primeiro cartão amarelo? Aos 20 do segundo tempo. Então, assim, um negócio horroroso, né? Então, o Hulk reclamou muito de bolas que não chegavam, de uma marcação muito dura. Mas, apesar disso, voltando às chances do primeiro tempo, o Galo teve a chance que o Paulinho tropeça na área, se enrola na área, e tem a defesa do Léo Jardim naquele chute do Batalha, que ele vai buscar no canto uma bola muito difícil, muito difícil. Então o Galo teve, porque a qualidade do Galo é uma qualidade superior, maior que a qualidade do Vasco. Só que aí o Otávio faz o pênalti. E os jogadores dentro da área, estamos em 2024, estamos na era do VAR, precisam ter um maior cuidado com esse movimento de braço dentro da área. Não adianta o miguezinho de, meu braço está aqui, eu vou fazer assim rapidinho, ninguém vai perceber. Não adianta. Tem câmera que pega o lance de frente, tem câmera que pega o lance por trás, não tem jeito, tem câmera no alto, não tem jeito, vai flagrar. E o movimento do Otávio não é um movimento movimento natural. Uma coisa é esse braço já tá aqui, ele não tem tempo de recolher, outra coisa é o braço tá aqui, o cara faz assim, não dá. Um erro bobo do Otávio, que poderia ter jogado fora a classificação do Atlético. Poderia, porque o jogo estava muito amarrado. Quem esperava um jogo legal, aberto, bonito, muitas chances. Não, o jogo foi em batalha. Sabe aquele clima de guerra, de batalha, de falta, trombada, briga, cruzamento para a área, lances mais feios às vezes. Foi isso que o jogo entregou. Acho que muito pela questão técnica envolvendo o Vasco, acho muito pela questão de campo, né? Por todas as situações, as condições que foram apresentadas ontem. Só que o Atlético tem um diferencial técnico que aparece, que é o Hulk, que ainda não tinha feito, inclusive, gol nessa Copa do Brasil, né? Foi o primeiro gol do Hulk nessa Copa do Brasil. Gastou ali, guardou pro melhor momento. O Everson trabalhou um pouquinho mais no segundo tempo. O Vasco, um pouquinho mais vertical. Daqui a pouco eu faço uma análise do Vasco, do time que perdeu o jogo. E aí, o Atlético foi começando, até porque fisicamente vai caindo um pouco o Vasco. O Atlético foi começando a avançar, a ganhar um pouco mais de terreno, principalmente pelo lado direito, principalmente com o Scarpa, e é por ali que sai o gol na cobrança do lateral. Os dois se entendem, tabelam, e no único momento em que o Hulk consegue ganhar, girar, consegue fugir da marcação implacável e faltosa, muitas vezes, do Léo Pelé no jogo, o Hulk vai lá e manda uma bola na gaveta. E depois do jogo ele fala, olha, esse gol tem o dedo do scout. Porque o scout me orientou para fazer gol do Léo Jardim, ou é no canto baixo esquerdo, ou é no canto superior direito. E foi exatamente no canto superior direito onde o Hulk mandou a bola. Quando eu faço vídeo com o aparelho, eu durmo com o aparelho, né? Tá terminando. Às vezes enrola tudo, às vezes eu tiro para fazer o vídeo, hoje eu não tirei. E aí o Hulk manda a bola no canto superior direito, exatamente como o scout tinha instruído. É importante a ciência do futebol, né, gente? É importante o estudo, a análise, o dado, a estatística, a preparação. Claro que é. Mapear o teu adversário, conhecer o teu adversário, estudá-lo a fundo. Bons departamentos de scout fazem isso. Então, muito legal o Hulk reconhecer, até porque, galera, futebol não é um negócio feito só pelos 11 que estão em campo. É tanta gente dando suporte, é tanta gente fornecendo material, fornecendo informações, é nutrição, é preparação física, é o sono, é o descanso. Quando você vê treinador, tipo o Abel Ferreira, o cara tá mapeando o sono do atleta dele, sim. Pô, mas isso não é frescura, isso não é controle excessivo, não. Atleta de alto rendimento, tudo tem que estar ali, no 100%, ou próximo disso, todos os fatores. E a preparação do adversário, você saber o que você vai encontrar do teu adversário em termos de características, né? É muito importante. Muito legal o Hulk falar abertamente disso no final. E aí, o Vasco, que já estava fisicamente mal e que tinha piorado em termos de qualidade com as suas substituições,
não teria forças, né? Eu acho que ficou muito a sensação depois que entra o gol do Hulk aos 38, de que, beleza, classificou. Não vai dar. Eu até faço a narração do gol e falo, Hulk para dar a classificação ao Galo. Porque nada estava indicando que o Galo tomaria esse gol do Vasco, esse gol que levaria para os pênaltis, esse 2-1. Porque o Vasco já tinha morrido e o Vasco, o Galo já tinha ali mais ou menos o controle e foi gastando tempo no final e o Milito deixou as trocas para o fim e o Galo está na decisão. Passou o melhor time, passou o melhor elenco, num ano que vai terminando muito melhor do que começou. Pô, Jorge, mas o Galo foi campeão mineiro. Sabemos como. Precisou trocar o Filipão na semifinal. Entre a semifinal e a final. Porque o desempenho era sofrível. Porque o Atlético enfrentava equipes pequenas no Campeonato Mineiro e não conseguia se impor diante delas. Não conseguia convencer diante delas. Então o trabalho do Filipão já estava esgotado. O time, apesar disso, foi campeão mineiro. O Milito chegou. Mas depois da chegada e daquele primeiro impacto do Milito, houve um momento muito difícil na temporada. Aquele início, aquele primeiro turno do Campeonato Brasileiro, aquele 4-0 para o Palmeiras. Tudo bem, tem a expulsão do Hulk. Eu não vou tirar isso jamais dessa equação. Mas é uma sequência onde o Atlético toma 4 do Palmeiras, 4 do Vitória, 4 do Flamengo, 3 do Botafogo, empata em casa com o Atlético Goianiense. Ali era o caos. Ali era um momento terrível do trabalho do Milito. O Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, o Galo já perdeu. Impressionante, né? Antes da metade do campeonato, com o primeiro turno em andamento, o Atlético já estava fora da briga pelo título brasileiro. E aí você pensava, pô, mas como é que você vai reconstruir os cacos? Aí teve um monte de desfalque, teve lesão, data FIFA, o Galo jogou várias partidas depenado, Copa América, levou um monte de gente. E ferrou a vida do Galo. Não foi só a do Galo, mas eu estou fazendo uma análise do Galo. É igual ontem, né? Eu fiz uma análise da Cera. Essa semana eu fiz uma análise de data FIFA, depois do Fla-Flu. Ora, mas você está falando que o Flamengo sofreu com os desfalques, todo mundo sofreu. Sim, velho, mas eu estou falando do Flamengo. A análise é desse time hoje. Ah, você está falando da Cera ontem, do vídeo de Botafogo Criciúma. Da Cera do goleiro do Criciúma, mas todos fazem. Sim, meu amigão, mas eu estou falando hoje desse jogo e desse goleiro. Porra, galera, pelo amor de Deus, deixa o clubismo, guarda o clubismo na gaveta um pouco. Caramba, descansa aí, ô militante. Porra. Então hoje eu tô falando do Galo. O Galo foi um dos clubes prejudicados pela Copa América, por esse calendário estúpido, irresponsável, burro da CBF. Criminoso, muitas vezes, da CBF. E aí você olhava e fala, pô, será que vai dar, cara, nas Copas? Será que esse time vai ter força para reagir nas Copas? O Milito andou tomando decisões muito ruins, inventando, colocando jogadores em funções absurdas. Então o Atlético viveu um momento em que o Milito ficou ali meio que pendurado, ou querendo ficar pendurado. Confrontos, olhando para o mata-mata, confronto contra o São Lourenço, com todo respeito, o Atlético sofreu muito mais do que deveria, porque o Atlético é bem melhor na qualidade que o São Lourenço, mas muito mais. Não era para ter passado pelo que passou. Só que as coisas foram começando a se ajustar. E o Atlético foi crescendo, foi encorpando, o Milito foi encontrando o caminho, e o time está aí na semifinal da Libertadores, com boas condições de passar pelo River. Eu acho que tem jogo, acho que está aberto, com o River talvez levemente favorito. Mas olha como o River se classificou diante do Colo-Colo. É o River que fez uma baita janela, tem um baita elenco, pode decidir a Libertadores em casa, mas eu não sei se ele passa pelo Galo. Eu não sei se ele vive um momento hoje melhor que o do Atlético. Sinceramente, eu acho que tem muito jogo. E tá na final da Copa do Brasil, onde eu acho que ele é favorito, independentemente do adversário. Eu acho. Porque eu acho que hoje ele é um time mais bem resolvido que o próprio Flamengo. O Flamengo, no máximo, é melhor que o Atlético? É. Mas o Flamengo está longe do máximo. O Flamengo esteve longe do seu máximo o ano inteiro. E o Felipe Luiz tem 3 jogos. Né? Vai para o 4º jogo hoje, nessa semifinal contra o Corinthians. O Flamengo perdeu seu principal jogador no ano, que é o Pedro. O Atlético hoje tem os seus principais jogadores à disposição. Não sei quando acontecer a final da Copa do Brasil, se vai estar todo mundo disponível. Tomara para o Atlético que sim. Mas o Atlético hoje rende mais do que o Flamengo. E o Atlético é um time melhor que o Corinthians. Então eu acho que o Atlético é o favorito para ganhar o título da Copa do Brasil. Favorito não é garantia de nada. Militante, descansa, fica calmo. Não estou dizendo que o Galo já é campeão, pode entregar a taça, já é tri. Não estou dizendo isso. Mas vejo o Galo com condições muito boas para levantar esse troféu. Parabéns ao Galo, parabéns ao atleticano. 4ª final de Copa do Brasil. Nós estamos falando de 2014 para cá, hein?
Nós estamos falando de 10 anos, e em 10 anos o Galo chega à sua 4ª final de Copa do Brasil. Das 3 que chegou, ganhou 2. Fora o fato de ter sido campeão brasileiro em 21, voltando um pouquinho, um ano antes, né, desse período de 10 anos, campeão da Libertadores em 2013. Olha o crescimento desse clube, é inegável. O Atlético é um clube hoje que vive a melhor fase da sua existência, a melhor fase da sua vida. E é para comemorar mesmo, e é um trabalho, e é uma fase que tem tudo para ser muito duradoura, né? O Atlético tem tudo para ser realmente, para fincar essa bandeira realmente como a grande força do futebol mineiro e como uma das grandes forças do Brasil. Está trabalhando para isso, está no caminho para isso. E tem time para ser campeão sim da Copa do Brasil. Para mim será, mas é só palpite. Deixa eu falar do Vasco aqui. Ontem, os aplausos do torcedor... Eu vou falar do árbitro no final, tá? Vou falar dessa vergonha que foi a arbitragem ontem. Os aplausos do torcedor do Vasco ontem, no final, eles deram muito tom para mim do que representou essa caminhada do Vasco na Copa do Brasil. Eu acho que o Vasco foi até onde deu. Pô, Jorge, discurso conformista, discurso derrotista, aí você quer interpretar assim, tudo bem. As pessoas podem interpretar com o cérebro ou com a bunda, tudo certo. Olhando a realidade do Vasco, olhando tudo que o Vasco passou no ano, olhando a fragilidade do elenco, olhando as perdas, o elenco que já é curto, o Vasco ainda perde o Adson, que é o seu melhor jogador, mais lúcido, mais criativo, o cara que clareava jogadas. O Vasco perde o David, que não é brilhante, mas, pô, é um jogador de bom nível, de nível de primeira divisão. Então, fez falta. Olhando todas essas adversidades, o cenário instável político, o Vasco precisou de uma liminar, que do ponto de vista jurídico é uma decisão frágil, que pode ser derrubada. Precisou de uma liminar, de uma emergência jurídica para afastar uma empresa irresponsável do comando do clube. Uma empresa que estava levando o Vasco para a ruína. O Vasco vendeu as ações da sua SAF, da sua Sociedade Anônima do Futebol, para uma empresa que não tinha caixa. Por isso que a galera fala, pô, SAF não é a solução. Não, necessariamente não é mesmo, porque se você vender para qualquer um, você tá ferrado. Um pobre pedir esmola para outro, como é que vai fazer, gente? Foi o que aconteceu. O Vasco arrebentado pegou uma empresa sobre a qual pairavam muitas desconfianças. Depois se descobriu que os caras não tinham nem dinheiro para honrar os compromissos, pô. Não tinham dinheiro em caixa. Isso é loucura. Você vendeu o teu futebol para uma empresa assim, aí realmente não tem como o modelo SAF dar certo. Não dá para vender para qualquer um. Tô desesperado, pelo amor de Deus, chega aqui, me salva. Pô, você sabe se o cara... né? Às vezes o cara come sardinha, rota caviar. Às vezes o cara põe terno, gravata, não tem dinheiro para pagar o metrô. E aí chega com pose de investidor. Não, veja bem. Às vezes não é. Às vezes você pode cair na mão do pilantra. Então... aliás, tá cheio de pilantra por aí, né? Até na internet. Muito na internet. Então o Vasco estava indo para a ruína. Aí o Pedrinho chega, aquele caos, tem que pagar salário, tem que trazer reforço, porque o risco de rebaixamento estava aí, estava batendo na porta. E o Vasco foi bater uma semifinal de Copa do Brasil, amigão. Para mim é o teto. Assim, o que era possível fazer em 2024, eu acho que o Vasco fez. O que era possível fazer no jogo de ontem, o Vasco fez. O Léo, independentemente da arbitragem, de dar cartão, de não dar cartão, vou falar disso no final. O Léo, criticado, pô, o Léo... o bom é o Michael tá fora, o bom é o Léo. Eu sei que não são zagueiros brilhantes, muito confiáveis, mas o Léo ontem, durante 85 minutos, marcou o Hulk muito bem. Não deixou o Hulk jogar. Não deixou. Um lance, um vacilo. O Hulk domina entre o Sforza e o Léo. O Léo tinha feito o tempo todo a pressão. 38 do segundo tempo, às vezes bate o desgaste, né? Dá uma desligada. Não fez. O Hulk vai lá e fez o gol. Um lance. O Vasco poderia ter saído ontem com a vaga dos pênaltis, por exemplo. Levado esse 1-0 até o final. O Vasco lutou pra caramba. O Puma Rodrigues e o Paulo Henrique fecharam muito bem o lado direito da defesa do Vasco. Muito bem. O Piton também pelo lado esquerdo, sem dar muitas brechas. E quando o Vasco usava as laterais ofensivamente, levava perigo, e foi por ali que saiu o cruzamento do Piton pro gol do Otávio, pro gol do Verratti de pênalti, a bola batendo no braço do Otávio.
O Léo Jardim, quando precisou no lance do Batalha no primeiro tempo, foi lá e segurou as pontas. O Hugo Moura correu atrás do Paulinho o jogo todo. O Emerson Rodrigues ficou até mais tempo do que deveria, mas tava lá, é aquele ponta corredor. Não é brilhante, mas participou. Então o Vasco fez o que dava para fazer. Picotou o jogo, levou para o duelo mais físico, fez as faltas quando achava que tinha que fazer, fez o jogo dele, mas enfrentou uma equipe muito melhor. Não dá para comparar, galera. Na bola não dá para comparar Vasco e Atlético Mineiro hoje. Hoje não dá. Hoje o Vasco não tem os recursos técnicos que o Atlético Mineiro tem. Então o aplauso no final do jogo, eu acho que ele simboliza isso. A galera entendeu. Pô, tá difícil mesmo, né? Chegou na semifinal, tem tudo para terminar tranquilo o Campeonato Brasileiro. Pegar uma vaga de Sul-Americana, assim, numa arrancada não muito provável, uma pré-Libertadores, até dependendo de abertura de vaga, mas poderia, talvez não fosse a chegada do Pedrinho, talvez não fosse tirar a 777 do caminho, o Vasco hoje estaria em condição bem pior. Talvez hoje o Vasco estaria brigando muito forte contra o rebaixamento. E estava sonhando com uma final de Copa do Brasil. E faltou pouco. Porque principalmente o fator São Januário, as condições de ontem, diminuíram a distância. O Vasco conseguiu igualar em alguns momentos um confronto contra um time que é melhor do que ele, que gasta mais do que ele, que tem mais dinheiro do que ele. Então é uma postura... O Vasco foi digno. O Vasco não se arrastou em campo, o Vasco não foi humilhado, o Vasco não se entregou para o Atlético Mineiro. Muito pelo contrário, lutou com as armas que tinha. E aí quando você olha para as armas que tinha, o que o Paiva faz no segundo tempo? Ele precisa do banco. Aí ele tem Ryan, aí ele tem Leandrinho, aí ele tem Rossi. Você não vai conseguir o Rossi, ainda mais nas condições de hoje, que o Rossi chegue lá e faça o gol da classificação, é pouquíssimo provável. Mas é o que ele tinha no banco. É o que ele tinha. Então, acho que o Vasco sai de cabeça erguida mesmo dessa Copa do Brasil. Foi longe. Eliminou um Fortaleza, que hoje é um trabalho muito mais ajustado. Hoje, como clube, Fortaleza está bem à frente do Vasco em vários estágios. E o Vasco tirou o Fortaleza da Copa do Brasil. Tirou o Atlético Paranaense no ano do centenário dentro da casa dos caras. Outro que, como instituição, apesar de fazer um 2024 pavoroso, uma diretoria que errou muito no ano, mas outro que está muito mais organizado que o Vasco. O Vasco está num estágio inicial ainda de um processo de arrumação de casa e uma casa muito bagunçada. Deixaram essa casa muito zoneada. Precisa de muito reparo. Precisa resolver a fiação, tem infiltração no banheiro, a porta da cozinha tá quebrada, tá faltando sofá, o piso já arrebentaram todo, tá no contrapiso, levaram tudo. Tá assim. O Vasco hoje é isso aí. E tá começando essa reconstrução. Demora. Quando você tem muito dinheiro é mais fácil. Quando você não tem muito dinheiro... Obra. A gente fala, né? A gente vê umas obras faraônicas, umas mansões, e você fala, caramba, com dinheiro, né? Os caras já reformaram a cobertura em 30 dias. Obra sem dinheiro, você vai levando, arrastando. Ou compra um negocinho aqui, resolve uma porta hoje aqui, uma torneira outra ali, no mês que vem completa, e compra tinta, pinta aos pouquinhos, é isso. É o Vasco. O Vasco é um clube que está fazendo a obra na casa dele com pouco dinheiro. Então o torcedor precisa ter essa paciência. Cobrar isso é chato, é difícil, é um discurso que não é muito agradável, mas é a realidade atual do Vasco. Agora, o Vasco hoje tem gente séria no comando. Você pode discutir se erra, se acerta. Beleza, a gente vai se debruçar sobre as ações do dia a dia, sobre as decisões tomadas, mas o Pedrinho é um cara sério. E que ama o clube. E que ama o Vasco. E que, repito, precisa ser lembrado como um herói. Esse cara tirou o Vasco das mãos de um grupo que ia levá-lo ao fim. Ia levá-lo à ruína. Isso está dado, isso é factual. E que 2025 o Vasco consiga ter um pouco mais de poderio, de fôlego para reforçar o elenco. Porque, óbvio, para conseguir desafios maiores, para conseguir títulos, conquistas, o Vasco vai precisar ter reforços, investimentos no departamento de futebol. Só para falar aqui de Coutinho, de Payet, onde estão as reservas técnicas do Vasco hoje? Verratti, que é um dos grandes centroavantes do Brasil, artilheiro da Copa do Brasil com 7 gols, não sei se alguém vai superar o Verratti, não. Artilheiro da Copa do Brasil. O Piton, que desde que chegou no ano passado foi muito importante para aquela luta contra o rebaixamento, continua sendo um dos principais na função dele hoje do futebol brasileiro. Payet e Coutinho. O Coutinho ontem fez o que pôde, foi no seu limite físico. 27 do segundo tempo, tem uma imagem da TV fechada do Coutinho que ele está esbaforido. Campo pesado, tudo que o Coutinho passou, chegou, lesão, Covid, vai, volta, descansa, volta, né?
complicado, mas ele ontem fez o que pôde fisicamente, mas caiu. O Payet hoje... O Payet entrou ontem, errou um passe do segundo tempo que chega a irritar. O Payet hoje não consegue ser o jogador que foi em alguns momentos do ano de 2024, de 23. Então, o Vasco tem as suas reservas técnicas, mas tem problemas com elas. Problemas de parte física, principalmente. E, para fechar, queria falar da arbitragem do seu Ramon Abate Abel. E o Rodolfo Toschi Marques era o VAR ontem. A demora de 7, 8 minutos no total, durou 8 minutos. Entre o toque no braço do Otávio e a conversão do pênalti pelo Verratti, foram 8 minutos de jogo parado. 8. A checagem durou mais ou menos uns 5. O que é inaceitável. Quebra o ritmo do jogo, irrita os jogadores em campo, irrita o torcedor, uma lentidão que só pode ser justificada ou por uma falta de coragem para marcar, para tomar a decisão. Pô, e aí, foi, não foi? Nossa, vai dar uma dor de cabeça se a gente marcar esse pênalti. Meu Deus do céu, agora o que a gente faz? O que é a regra diz? Ou por uma dificuldade técnica no manejo das imagens, da edição, do VAR, porque não tem como. Os ângulos que estavam sendo mostrados, todos, traziam visão plena da jogada. Não tinha visão encoberta, não tinha jogador na frente, não tinha ponto escuro, ponto cego, não tinha nada que justificasse a demora de ontem. E também nada justifica, e aí me perdoe o torcedor do Vasco, isso é análise. E um dia pode ser a favor de você, outro dia pode ser contra você. Nada justifica a demora do Ramon Abate Abel em dar cartões para os jogadores do Vasco. E mostrar o primeiro cartão só aos 20 do segundo tempo, quando sistematicamente o Vasco parava o jogo com rodízio de faltas. E muitas delas em cima do Hulk, e muitas delas cometidas pelo mesmo jogador que é o Léo. Mas o Ramon Abate Abel é um árbitro medroso, é um árbitro que cai facilmente na pressão, é um árbitro caseiro. Se o jogo fosse na Arena MRV e o Atlético fizesse rodízio de faltas em cima do Vasco, muito provavelmente ele faria a mesma coisa, porque é o perfil. E aí eu tava narrando o jogo ontem e perguntei, Seneme, fiz um desabafo lá, pelo amor de Deus, Seneme, se você pressupõe o seguinte, uma equipe de arbitragem escalada para uma semifinal de Copa do Brasil é uma equipe de destaque. Você vai escalar os bons. Para o jogo grande, vai o árbitro grande. Esse é o bom? O Ramon Abate Abel, então, na leitura da comissão de arbitragem da CBF, é um dos árbitros top. Um árbitro capaz de apitar uma semifinal de Copa do Brasil. Imagine os piores. A nossa arbitragem é péssima, é ruim, é indefensável, é frouxa, é medrosa, não tem convicção para marcar. Vários lances ontem, quem gritava levava. Lance de lateral, e o Bandeira não dava, olhava pro árbitro. O árbitro não dava, olhava pro Bandeira. Quem gritava, pum, pra você. Não dá, gente. Não dá pra gente ter um árbitro como o Ramon Abate Abel, fraquíssimo, apitando a primeira divisão. Seu Ramon Abate Abel quer apitar nesse nível? Desce umas casinhas, vai apitar a Série B, vai apitar competições menores. Pô, Jorge, mas aí você tá desvalorizando a Série B? Não, é que eu acho que é o nível dele. Eu acho que ele não tem tamanho. Eu acho que ontem era muito jogo pra pouco árbitro. Ele não tem tamanho pra apitar uma semifinal de Copa do Brasil. Me desculpem. Pode ser um cara muito legal. Pode ser. Assim, eu fico com dor no coração de falar essas coisas, tá? Porque o árbitro é um ser humano, cara. O árbitro é um ser humano. O cara tem família, o cara gosta da profissão, o cara gosta da arbitragem, gosta de futebol. Mas, irmão, não dá. Ramon Abate Abel, não dá. Não dá. Bom, tá feita a análise. Bom domingo pra todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Espero aí o seu comentário. Tô sempre de olho. Juízo e tchau.